Hoje sobre uma casa em que Jesus entrou, só que ele entrou através de um discípulo. Jesus começou uma obra, Jesus começou algo, mas ele contou com pessoas para que essa obra fosse completada. E nós vamos falar dessa casa que Jesus encontrou e frequentou, e essa mensagem ela poderia ter um tema que seria o poder de Cristo, uma casa e um discípulo obediente. O poder de Cristo, uma casa e um discípulo obediente. Eu mandei para a direção de culto outro tema, que era transformando o perseguidor em apóstolo, que também tem a ver, está tudo dentro da mesma ideia, mas também poderia ter esse tema. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, 10 a 19. Você pode ir abrindo a sua Bíblia, e eu quero fazer uma introdução. Uma coisa que nós cristãos temos muito medo, eu acho que todo cristão já precisou lidar com isso, é a perseguição. Nós temos medo da perseguição, nós temos medo daqueles que nos afrontam por seguirmos a Cristo, nós temos medo das objeções das pessoas. Muitas vezes na nossa caminhada nós temos medo de falar da nossa fé, e isso é algo completamente natural, isso é do ser humano, tem a ver com a nossa sobrevivência, tem a ver com o nosso instinto, com o medo da rejeição. E falando sobre perseguição, nós temos acompanhado recentemente aquele caso das Olimpíadas, em que a gente vê o nome de Cristo, do Evangelho ser ridicularizado, e vários outros momentos em que dão luz a um modelo de perseguição que existe na Europa, no mundo inteiro, e que não está muito longe de nós. Cada um de nós aqui, em algum momento da nossa história, pôde ter vivido um momento de perseguição, um momento em que a nossa fé foi questionada ou foi abalada. E a perseguição, ela não deveria ser uma surpresa para nós, porque o cristianismo, ele nasceu em um contexto de perseguição. Cristo nasce em um contexto de perseguição, ele tem o seu ministério em um contexto de perseguição, os discípulos são perseguidos, e ele até diz para os discípulos que vocês são bem-aventurados por serem perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus, o reino de Deus é de vós. Lá em Mateus, no capítulo 5, de 10 a 12, diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E eu estou dando todo esse contexto sobre perseguição, porque nós estamos falando de um contexto de casa de fé, de um contexto em que nós nos colocamos como porta-vozes de Cristo para propagar a sua obra, e quantas vezes nós hesitamos em atender um chamado de Cristo pelo medo da perseguição, o medo da rejeição. E eu quero aproximar essa perseguição para a nossa realidade, porque nem sempre um perseguidor é aquele que nos ameaça com violência, é aquele que nos ameaça nos levando à morte, mas eu e você, todos nós, temos um perseguidor ao nosso lado. Nós temos alguém no trabalho que não respeita a nossa fé, nós temos alguém dentro da nossa casa que o tempo todo tenta nos perseguir, nos ridicularizar por conta disso. E eu falei sobre como Cristo nos manda lidar com os perseguidores. Só que existe algo que vai além do lidar com o perseguidor. Cristo nos convida a amar e alcançar e cuidar de um perseguidor. Muitas vezes nós, como cristãos, nós paramos a nossa conversa, nós paramos o nosso entendimento no lidar com perseguição. Mas nós esquecemos do convite a lidar e conviver e amar e alcançar o perseguidor. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Transformando um perseguidor em apóstolo, porque nós vamos basear a nossa palavra a partir da conversão de Paulo. E quantas vezes nós ouvimos palavras e mensagens sobre a conversão de Paulo, e nós lembramos do encontro que ele teve com Cristo, que ele ficou cego por um período, e que em certo momento as escamas caíram dos olhos. Só que no meio dessa jornada de conversão de Paulo, entre o encontro com Cristo e as escamas caírem dos olhos, existiu um discípulo obediente. Existiu alguém
que atendeu um chamado e que precisou ter coragem para lidar com um perseguidor e levá-lo à conversão, para lidar com alguém que era contrário a Cristo e lidar e levar ele ao caminho de Cristo. E nós vamos ler lá em Atos, no capítulo 9, 10 a 19, que diz o seguinte: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhes a mão para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Antes de prosseguir, eu quero orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque de maneira especial o Senhor registrou atos e situações do teu poder, para que hoje nós pudéssemos ver, ser edificados e ser transformados por ela. Senhor, eu sei que já começou uma obra sobrenatural neste lugar. Então, Senhor Deus, nos permita completá-la. Senhor Deus, coloque as palavras nas nossas bocas, Senhor Deus, e que venha do Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor, tocando nos corações, transformando as vidas e cumprindo a tua vontade para cada um de nós. Pai, é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E diante disso tudo, diante dessa introdução, diante do contexto de um perseguidor e de um discípulo obediente, você hoje nessa mensagem, em algum momento você pode se ver no lugar do discípulo Ananias, e em algum momento você pode se ver no lugar do perseguidor Paulo. Então, aqui ainda Saulo. Então, esteja com o coração aberto para se ver nessas situações e nessas condições. Nós podemos aprender 3 lições práticas sobre essa situação e sobre tudo o que aconteceu. Primeiro, precisamos estar preparados para responder à ordem específica de Deus e contribuir com o seu plano. Nos versículos de 10 a 12, diz o seguinte: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, chamou pelo nome mesmo. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Antes de continuar, esse Ananias não é o Ananias da Safira, que morreu porque tentou enganar lá os apóstolos. E no texto diz que eles foram à casa de Judas. E a gente já sabe que esse também não é o Judas que traiu Jesus. Mas naquele tempo muitas pessoas tinham nomes parecidos. Mas só uma contextualização. Primeiro ponto, precisamos estar preparados para responder um chamado específico de Deus. Nesse texto nós podemos perceber que Deus, ele faz um chamado para Ananias. Ele chama pelo nome. E quando Ananias ouve o seu nome, prontamente ele diz: eis-me aqui. Ananias demonstra através dessa atitude que ele estava pronto e preparado para receber uma ordem. Ordem essa que ele não sabia o que seria, não sabia como seria, mas sendo um discípulo de Cristo, sendo um discípulo de Jesus, ele estava pronto, de prontidão. Deus queria realizar uma grande obra na vida de um perseguidor. Deus queria continuar e completar algo que ele já havia começado. Nos versículos anteriores, ainda nesse capítulo, eu não li aqui, mas você pode ler depois, é o início da conversão de Paulo.
em que ele, no caminho para Damasco, indo lá perseguir cristãos, indo lá matar mais alguns, ele é encontrado por uma luz, e nessa luz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E Saulo pergunta: quem é você? E aí ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus, ele tinha começado uma obra na vida de Saulo. Ele tinha começado um trabalho, um poder sobrenatural na vida de Saulo. Poder esse que ele poderia ter completado até o final, mas ele escolheu contar com um discípulo para continuar a caminhada. Hoje, durante o culto, eu estava refletindo sobre isso e vendo como Deus estava começando obras sobrenaturais neste lugar. Como nós podemos ver nós rendidos no momento de intercessão e já sendo tocados, já sendo impactados, já sendo convencidos de algo dentro de nós, já sendo transformados de certa maneira, mas ainda com uma obra a ser completada, ainda com uma palavra a ser recebida. Mas Deus está começando uma obra sobrenatural, como começou com Saulo, como tem começado neste lugar. Muitas vezes nós temos medo de atender esse chamado específico que Deus nos faz, porque nós acreditamos que depende de nós. Imagina se Ananias, ao receber um chamado de Deus, se questiona. Quando Deus quer alguma coisa, eu já sei que é um negócio trabalhoso. É só olhar para a história. Quando ele chamou Moisés, quando ele chamou outros, ele vai dar um desafio para mim, não é possível. Ananias não hesita. Ele simplesmente diz: eis-me aqui. Eu estou pronto para receber uma ordem. Eu estou preparado para receber a ordem que o Senhor tem para me dar. E a obra já tinha começado. Não era nada tão desafiador, claro, analisando o contexto completo dessa história. Era algo que Deus já tinha começado a fazer, mas Ananias ainda não sabia. A porta do coração de Saulo já estava aberta. Deus já tinha dado a ele uma visão. Nessa visão, ele já tinha até dito o nome de quem seria a pessoa que oraria por ele. Essa obra já estava tão encaminhada, tão mastigada, que Saulo já tinha sido tocado, já sabia que precisava viver uma experiência, já tinha encontrado a Cristo, e já sabia até o nome de quem oraria por ele. Mas Ananias ainda não sabia. O caminho já estava preparado, a porta já estava aberta. E quantas vezes nós, quando somos convidados a abrir a nossa casa, como no Casa de Fé, quando somos convidados a abrir a nossa casa para uma célula, quando somos convidados a tão simplesmente dizer que Jesus ama uma pessoa do nosso trabalho, nós nos questionamos. Isso é muito desafiador para mim, porque eu não sei como fazer, e eu não sei o que fazer. Só que já existe uma obra sobrenatural acontecendo, já existe um coração sendo quebrantado, já existe um encontro de Cristo com essa pessoa, e nós precisamos ter essa convicção, porque se nós pensarmos talvez na nossa capacidade, nas nossas limitações, nas nossas queixas, nos nossos momentos em que não somos capazes, nos nossos traumas, nos nossos sofrimentos, nos momentos de dor, nós não aceitaremos nenhum tipo de ordem de Deus, se acreditarmos que depende de nós, mas não depende de nós. Existe uma obra sobrenatural acontecendo na sua casa neste momento, por mais que você não creia ou não acredite. Existe uma obra sobrenatural acontecendo sobre aqueles que você ama, por mais que você ainda não tenha entendido. Existe algo acontecendo. Deus nos convida a cooperar com a obra dele, e não carregar na força do nosso braço. Ele já está fazendo. Tenha certeza disso, ele já está fazendo. Existe alguém clamando por socorro. Existe alguém precisando de uma mensagem, de um convite, de uma ligação. Existe alguém. Hoje nós vimos lá, né, o pessoal que está no grupo do B1, uma mensagem do Rafael, que é um dos jovens que caminham com a gente, de ir no trabalho dele. Ele indo para um setor de máquinas do trabalho, em um prédio em que ele cuida lá da questão de elevadores, tinha uma pessoa pronta a se matar naquele lugar. E hoje ele pediu oração no grupo do B1, falando: gente, eu cheguei lá no setor de máquinas, tinha uma mulher querendo se matar, e graças a Deus eu cheguei a tempo, pude conversar com ela, orei por ela, ela estava desacreditada, falou que já frequentou várias igrejas, completamente
perdida na vida, mas ela desistiu de realizar esse feito. Ela desistiu de realizar esse ato. E quantas vezes nós pensamos que a gente precisa fazer algo demais? Talvez o meu momento de trabalho, no meu ambiente, na minha caminhada, no meu bom dia da rua, nós estamos completando uma obra que Cristo já começou na vida de alguém. Nós vivemos experiências de pessoas da célula depois compartilharem, né? A gente, quando chega um visitante lá na célula, a gente fica sempre com aquele questionamento: será que a pessoa está gostando? Eu acho que a pessoa não está gostando. É um medo assim de como se a gente pudesse fazer alguma coisa e dependesse da nossa performance, mas não. E depois a gente ouve experiências de pessoas dizendo: cara, eu orei para alguém me ligar me convidando. Eu clamei por isso, eu estava ansioso, eu estava ansiosa por isso. E nós, o nosso medo, a nossa angústia, o nosso questionamento, nos impedindo de dar um passo que não depende de nós, um passo que não tem a ver com a nossa vontade, com a nossa capacidade, com a nossa força. Vem de Deus, vem de Deus. Será que se Deus soprar no ouvido de alguém o seu nome, Ele pode confiar que você vai estar lá para orar por aquela pessoa? Será que se Deus fizer como fez com o Ananias, como Saulo, dizendo para Ananias: Ananias, ele já está orando, ele já está recebendo lá uma revelação que é o teu nome, que é você que vai. Será que será que Deus pode confiar a nós essa missão? Essa missão, ela tinha um responsável, ela tinha um nome, ela tinha uma maneira de fazer. Era Ananias de Damasco, não tinha outro. Ananias de Damasco. Para que essa igreja nascesse, era Dinéia de Piabetá. Não tinha outro. Era Dinéia de Piabetá que ia falar com Éber e ela conduzia ele a abrir uma primeira célula e essa igreja nasceria. Existe uma obra específica para você de Piabetá, para você da Rua Ceará, para você da Rua Guarani. Existe algo específico que Deus quer fazer. E Ele conta com você. E Ele conta comigo. Ele conta conosco. Porque é assim que Deus faz. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus é soberano. Eu creio de verdade nisso. Que Ele tem um plano. E esse plano Ele vai se cumprir. Vai acontecer. Sempre, sempre. Mas será o que aconteceria se Ananias dissesse não? O que aconteceria se Moisés dissesse não, como ele tentou dizer? Como ele mandou escolher outro? Mas o que aconteceria? O que aconteceria se José dissesse não? Se Abraão dissesse não? Se Davi dissesse não? E se você disser não? Quantos se perderão? Quantos terão a sua conversão atrasada? Porque eu creio que Deus não depende de nós para a conversão de alguém. Mas talvez se eu não falar hoje, essa pessoa vai precisar esperar mais alguém se levantar. E poderia ter sido eu naquele dia. Poderia ter sido você naquele dia. É certo que Ele irá fazer. Mas nós podemos contribuir para isso. Nós podemos contribuir para isso. Existe uma ordem para a Igreja Batista Atitude em Piabetá. Existe uma ordem para mim e para você. E nós precisamos cumprir. E nós aprendemos também com essa palavra que nós precisamos nos esforçar para enxergar além do natural. Até aqui eu estava falando sobre coisas sobrenaturais que estavam acontecendo, que Ananias não sabia. E por não saber, Ananias tem a seguinte atitude. Ele diz o seguinte lá no versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos o que invocam o seu nome. Ele tem permissão para fazer maldade. Esse aí, aquele homem de Tarso, era Saulo. Naquele momento, alguém bem conhecido pelos cristãos. Provavelmente já estava rolando no grupo de WhatsApp. Galera, tem alguém aqui para vir matar a gente, hein? Acho que é melhor a gente se esconder. Ó, vamos se preparar aí, porque eu não sei o que vai ser, não. Porque cristão é medroso, né? Aí a gente, igual os discípulos lá, a gente corre, foge, vai cada um para um lado. Aí depois Jesus vem. Gente, eu ressuscitei, gente. Calma, eu ressuscitei. A gente faz isso. Talvez eles estavam assim, igual barata tonta já, né? Gente, Saulo está vindo aí, está vindo matar. Já matou Estevão. Foi ordem dele. Já morreu um. Já morreu um. Eu não quero ser o próximo.
Eu não quero ser o próximo, humilhado, envergonhado, morto. Não quero, não quero, não quero. E Ananias tem essa atitude. E alguém, pelo histórico que tinha Saulo, era de fato alguém para se manter distância. E quantas vezes nós olhamos para o histórico das pessoas ao nosso redor e pensamos, este alguém é alguém para se manter distância. É alguém que eu já tentei de tudo, eu já falei, já convidei para ir à igreja, eu já fiz de tudo. Eu já tentei amar quando essa pessoa me ofendia. Eu já tentei ser ombro quando essa pessoa precisou de mim. Eu já tentei ajudar de todas as maneiras possíveis. Mas o histórico dessa pessoa é de alguém que eu prefiro estar longe. Que eu prefiro não me envolver. Se a gente olhar para essa situação que eu falei na introdução, né, da França e das intolerâncias que aconteceram lá, talvez a gente possa dizer, eu não vou viajar para ver Torre Eiffel nenhuma. Esse lugar não é digno de mim porque eu sou cristão e eles não me aceitam. Talvez a gente pode ter uma atitude como essa. Mas a nossa atitude e a visão sobrenatural nos levaria a pensar, mais uma nação que precisa de pregação. Mais uma nação que precisa de Cristo. Mais um lugar que precisa encontrar aquilo que eu encontrei, que é um amor, o maior amor do mundo. Cristo tem nos chamado para essa visão, tem nos chamado para essa perspectiva desde que o mundo é mundo, desde que ele nasceu, desde que ele morreu. Esse é o foco do Evangelho, é a tônica do Evangelho. Amar aquele que nos odeiam, abrir os braços para aqueles que aparentemente não são dignos disso, não merecem isso, mas Cristo nos convida a isso, como convidou Ananias. E quando Ananias tem exatamente essa atitude de olhar para o natural, olhar para um histórico, olhar para a circunstância, o Senhor responde da seguinte maneira: vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus revela nesse momento algo especial para Ananias. Deus revela o sobrenatural para Ananias, dizendo, Ananias, não importa o passado deste homem, não importa aquilo que ele cometeu, não importa todas as atrocidades que ele fez, mas este homem é o meu escolhido. Ele é meu escolhido para ser meu instrumento. Isso nos leva a refletir sobre a nossa história, sobre o nosso histórico, até mesmo talvez sobre a nossa realidade atual, de olhar para dentro e pensar, eu não sou digno de nada quanto ao que Deus quer fazer ou pode fazer através de alguém. Talvez exista alguém melhor para fazer, porque o meu próprio histórico é totalmente contrário a qualquer tipo de coisa boa, ou o histórico daquele alguém que tem ao meu lado é completamente contrário. E esse exercício de olhar para essa situação, olhar para Saulo como era, olhar para uma revelação sobrenatural que Deus faz a Ananias, nos leva a pensar também que Deus tem um plano maior para todas as pessoas. Deus tem um plano específico para todas as pessoas. E nos dá até mesmo uma sensibilidade de entender que eu não sou sozinho capaz de fazer tudo o que Deus quiser. Eu não sou completo o suficiente para fazer tudo o que Deus quer. Eu não sou a última bolacha do pacote. Deus tem um plano para cada um e talvez exista alguém melhor que eu para uma tarefa específica. Aqui, Deus fala para Ananias, ele é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Nessa época, pregar aos gentios, pregar a alguém que não fosse judeu, ainda era um tabu para os cristãos. Ainda era uma coisa assim, não, o gentio é impuro, o gentio é alguém que não é digno, o gentio é alguém que, eu não sei, ele não é povo escolhido. E Deus fala, ele é meu instrumento escolhido. Por quê? Porque Paulo tinha todas as capacitações para pregar para um gentio, para pregar para um rejeitado, para pregar para um inimigo, porque Paulo tinha sido inimigo. Paulo tinha dupla nacionalidade, então ele podia transitar pelas regiões, ele podia acessar outros lugares, ele tinha capacidade de falar outras línguas, ele tinha até mesmo poderio financeiro para fazer algumas coisas que talvez outros não poderiam. E quantas vezes nós somos egoístas de pensar, cara, eu estou disponível, então tudo que Deus tiver para fazer,
Ah, me usa, Senhor. Talvez não tenha alguém melhor para fazer, mas tem alguém melhor. Eu ouvi há algum tempo atrás que provavelmente as cartas, para se enviar uma carta naquela época, você gastava o equivalente a 100 mil reais hoje em dia. E Paulo escreveu algumas cartas, né? A Bíblia tem algumas cartas de Paulo. Então Paulo em prisão provavelmente tirou do próprio bolso, sabe, valores altíssimos para que o evangelho fosse propagado, para que as igrejas fossem fortalecidas. Talvez Paulo, talvez não. Agora a gente pode falar com certeza. Paulo era a melhor pessoa para cumprir essa obra específica. E Ananias podia pensar de maneira egoísta: Senhor, eu já sou teu discípulo. Ele é teu instrumento escolhido? Ah, então usa-me. Então faz comigo. Não precisa levar ele não, deixa eu fazer no lugar. Mas Ananias não tem essa atitude. Ananias não tem essa atitude. Ele simplesmente vai e ele cumpre o que precisa ser feito. E existe algo que eu preciso fazer, você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa fazer. Existe algo que não tem outra pessoa, será você. A gente também experimenta isso em célula, né? Que a gente tem na nossa célula a nossa casa aberta, e aí tem um membro, esse membro convida um amigo, convida, essa pessoa nunca vai. Só que quando essa pessoa multiplica e abre na casa dele, aí a gente vê a foto lá da primeira célula, com todo mundo que ele convidava, que nunca tinha ido na nossa, foi na dele. Porque existe algo que ele precisava fazer. Existem pessoas que só você vai poder alcançar, que eu não vou conseguir. Por mais que exista capacidade, por mais que exista alguma maneira de fazer, existe algo que é você que precisa fazer. Existe algo com você. E o terceiro ponto, o terceiro aprendizado que a gente tira com isso, é o seguinte: chegou a hora de cumprir o que Deus te pediu e viver o sobrenatural diante dos teus olhos. Nós vemos na Bíblia, nós vemos na palavra de Deus, nós vemos na história dos homens de Deus, o quanto atenderam um chamado e levou eles a experiências maravilhosas. Levou eles ao sobrenatural. Levou eles a ver o milagre acontecendo. E quantas vezes nós, pela falta de uma atitude, pela falta de um passo, nós somos limitados de viver o sobrenatural. E quando eu falo sobrenatural, pode parecer algo muito distante, pode parecer algo muito assim, utópico. Ah não, o pregador fala de sobrenatural, mas são maravilhas distantes. Não, eu falo do sobrenatural que realmente você pode viver na sua casa, no seu dia, na sua caminhada, as coisas aconteçam. E a gente pode entender isso quando Ananias cumpre aquilo que Deus pediu, e lá nos versículos adiante, diz o seguinte, no versículo 17: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Existem alguns sobrenaturais acontecendo aqui nessa história. Existia um homem que cego há 3 dias, caem as suas escamas dos olhos e ele volta a ver. Existia um homem que era perseguidor, agora sendo completamente cheio do Espírito Santo para cumprir uma obra que Deus tinha para ele. Existe um homem que há 3 dias sem se alimentar, já fraco, agora recupera as suas forças, as suas energias para continuar a sua caminhada e seguir em frente. E quantas vezes nós deixamos, por não dar um passo, de viver este tipo de milagre na sala da nossa casa. O Casa de Fé, uma célula aberta, nos leva a esse tipo de experiência. Parece que todo mundo que é líder de célula que fala isso parece mentira, parece pirâmide, que você fala assim, ó, vai acontecer isso aqui. Mas, gente, é porque acontece. É porque o poder de Deus, Deus quer operar. E Deus quer operar nas nossas vidas. Deus quer operar através de nós. Deus quer salvar vidas. Deus quer transformar vidas e corações. E Ele está olhando e procurando pessoas disponíveis para cumprir essa obra. E quando a gente tão somente crê, atende o chamado, diz eis-me aqui, dá um passo,
Essas bênçãos se estendem a nós, se estendem na sala da nossa casa com as pessoas, se estendem na nossa vida, se estendem em situações da nossa vida, se estendem em provisão, se estendem em bênçãos, se estendem em coisas que a gente nem imaginava, porque é assim que o Senhor faz. Algo muito interessante também nessa história é que Ananias, ele não chegou ali com medo e resistente a Saulo, né? Ele chama Saulo de irmão. No primeiro momento, quando ele chega, ele diz o seguinte: irmão Saulo. Nesse momento, um homem que era perseguidor, que estava prestes e pronto a matar alguém, ouve daquele que seria perseguido uma palavra de conforto, de alento. Meu irmão, que provavelmente trouxe um conforto à alma de Saulo. Um homem que agora tinha tido uma experiência com Cristo, tinha vivido um poder sobrenatural. Ele agora estava entendendo que ele estava começando a fazer parte de um grupo de pessoas, de uma família de fé, em que ele teria um lugar seguro para caminhar. Talvez você começou a viver experiências com Cristo, viver experiências do sobrenatural de Deus, começou a sentir ardendo em você que eu preciso voltar a Cristo, eu preciso ouvir a voz de Deus, os louvores têm me tocado, a palavra tem me tocado, pessoas têm liberado palavras para mim. Eu tenho vivido um mover, eu tenho vivido uma experiência, assim como Paulo tinha vivido. Mas ele já estava há 3 dias angustiado, orando. Mas Senhor, o que é isso? Talvez é a sua situação. Senhor, o que é isso? Como vai ser? O que vai acontecer daqui para frente? Chega alguém, abre os braços e diz: irmão, vamos caminhar. Irmão, você não está sozinho. Irmão, seja cheio do Espírito Santo. Seja usado. Você será usado poderosamente. Você viverá milagres na sua vida. Aquilo que você orou a vida inteira vai acontecer. Nós não estamos sozinhos nessa. Você tem alguém para caminhar. Você não está sozinho. Irmãos, só quem viveu isso sabe o poder disso. Só quem viveu a experiência de ser amado, de ser abraçado, de ser tratado, curado, sabe a importância disso. E nesse tipo de palavra existe cura. Nesse tipo de palavra, de atitude, existe conserto. Existe escamas caindo dos olhos. Existe um novo caminhar. Existe um apóstolo se levantando para ganhar vidas, reinos, multidões. E nós não podemos nos calar diante disso, porque talvez depende de uma atitude nossa para que o reino avance. Talvez não, depende de uma atitude nossa. Nós precisamos fazer algo em relação a isso, porque o Senhor tem nos chamado. Provavelmente existe alguém ferido, consumido pela religiosidade, consumido por um sistema de punição, aquele pensando com as suas feridas mais profundas: eu persegui, eu traí, eu feri, eu maltratei, eu ridicularizei as pessoas, eu ridicularizei a igreja, eu disse que Cristo não era nada, eu disse que Deus não era nada. Mas para tudo isso existe alguém dizendo: irmão, vamos caminhar. Irmão, seja cheio do Espírito Santo. A oração de Ananias completou a obra que Deus tinha começado na vida de Saulo, na vida de Paulo. Nós costumamos falar muito sobre Barnabé na vida de Paulo, né? Nós falamos ali que Barnabé foi importante para que Paulo pudesse ganhar espaço para pregar, para seguir adiante. E aí podemos comparar Barnabé como um discipulador. Talvez exista um discipulador que cuida de você, que caminha com você. Mas nós esquecemos dos Ananias, aqueles que talvez apenas uma vez oraram por você aqui na frente, ou estarão aqui neste momento, nesta noite, para orar pela sua vida, para orar por você que por algum momento se sentiu indigno, alguém que se sentiu: eu não posso fazer isso, eu não posso, as pessoas vão me julgar e vão apontar o dedo para mim, porque eu perseguia. Mas não, você não está sozinho, o Senhor quer fazer algo com você. Eu não sei como você entrou aqui, você pode estar agora em uma condição de Saulo, ou você pode estar em uma condição de Ananias, de alguém que está quase atendendo a vontade de Deus, quase atendendo o chamado de Deus, quase tomando coragem de seguir adiante, de seguir em frente. Ou você está como Saulo, alguém que começou a viver no sobrenatural de Deus na tua vida,
começou a ser tocado de alguma forma, mas ainda precisa que essa obra seja completa. As escamas ainda estão nos olhos. Você ainda não entendeu, ainda não conseguiu desvencilhar de algumas coisas, ainda não tem confiança para seguir em frente. Mas Cristo quer fazer hoje, completar uma obra dupla, como Ele completou na vida de Ananias e Saulo. Uma obra de usar um homem de Damasco e uma obra de converter e completar a obra e de formar um apóstolo, como fez com Saulo. E neste momento eu quero te pedir para fechar os seus olhos. Nós estamos caminhando para o final e nessa noite eu quero fazer 2 orações. A oração do eis-me aqui. Senhor, eu tenho medo, eu tenho questionamentos, eu tenho dúvidas, mas eis-me aqui. E a oração do Senhor, eu comecei a viver experiências sobrenaturais contigo. Senhor, eu ouvi a tua voz por algum momento, só que eu não sei como prosseguir. Completa hoje a obra em mim. Senhor, tira as escamas dos meus olhos, eu quero ver. Eu quero ser conduzido a fazer aquilo que é a tua vontade. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor e viver não mais pelo meu passado, não mais viver por aquilo que me aprisiona, não mais viver pela religiosidade, não mais viver pelo ciclo de punição. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Neste momento eu quero pedir a toda a igreja que se coloque de pé e você continue em oração. Eu tenho certeza que Deus começou uma obra neste lugar. Eu tenho certeza, porque Ele começou a fazer algo em mim, algo em cada um de nós, algo em nossos corações. Ele já tem feito ao longo das semanas, ao longo dos dias. Ele tem te conduzido para um entendimento daquilo que Ele quer fazer contigo, que talvez aquilo que Ele quer fazer mude completamente a tua rotina, mude completamente as tuas ambições. Paulo, dupla nacionalidade, um homem fiel às leis, fariseu. Talvez Ele quer mudar completamente a tua história e te tornar um apóstolo, te tornar agora em um homem que, quando estou com judeus, me faço de judeus para ganhar a eles. Quando estou com gentios, me faço de gentios para ganhar a eles. Eu me fiz de tudo para todos para ganhar muitos. Deus quer nos tornar nessa noite flexíveis. Flexíveis à tua voz, flexíveis à tua vontade, flexíveis ao teu plano.